Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Cabeça. No episódio de hoje falaremos sobre o bullying. Eu me chamo Camille de Souza Borges e estamos com a convidada especial, Fernanda. Poderia se apresentar? Claro, boa tarde. Eu sou Fernanda, tá? Fernanda Francione, sou professora e orientadora social do município de Capivari de Baixo, trabalho no CRAS, sou funcionária pública. Mãe de 2 homens, 2 adolescentes, e fiquei super feliz de vir aqui conversar com vocês sobre essa questão tão importante. Que bom. O que você falou já está envolvida nesse meio de jovens, de adolescentes, e é bem sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o bullying. Você, como professora e como orientadora do município, consegue ver muito isso, principalmente nos jovens hoje em dia, tipo, que tem muito bullying? Ou tá mais equilibrada? Tem um equilíbrio. Tem, assim, na minha visão tem um equilíbrio, embora a gente saiba que isso existe, né? O bullying, ele não é legal, ele não é uma brincadeira, ele não deve ser feito e a gente não pode nem aceitar que façam conosco. Mas isso vai muito além, né? As pessoas levam numa brincadeira e aí eu não gosto, eu não acho legal, mas também não tenho força suficiente para dizer meu limite é até aqui. Uhum. Então, a gente precisa sempre, o tempo todo, tá buscando o pessoal, tá buscando os jovens, dizendo, olha, não é aqui, não é assim, essa conversa ela não pode parar. Esse assunto ele não pode morrer, ele é muito importante. Eu te falo até como mãe, além do meu trabalho. Eu sou mãe de um jovem de 18 anos, autista. Então, desde o diagnóstico dele, ele tinha 4 anos, hoje ele tem 18, eu sempre me preparei para isso. Sabia que isso em algum momento ia acontecer. Então, eu sempre me armei. Uma hora eu vou ter que defender. E desde muito cedo eu vim trabalhando com ele essa questão do bullying. Olha, o que pode, o que não pode. E quando eu disse para ele que eu viria aqui conversar sobre o bullying, até convidei para vir, e ele disse, não. Até porque quebra a rotina dele, né? Então ele disse, não vou, não me sinto confortável. E eu nunca sofri bullying. Aquilo, para mim, tu não tem noção. Foi, assim, ao mesmo tempo, uma alegria, foi um choque. Uhum. Nunca, meu filho, nunca. E legal, quer dizer que o trabalho que eu fiz até aqui está dando certo. Por quê? Porque a gente trabalha muito essa questão com ele, da autonomia, de dizer até onde que o outro pode ir, até que o que eu vou devolver para ele. Então, aquilo para mim foi impressionante. Nunca com os colegas, nunca ouvi nada, uma brincadeira, que... Não, nunca. Então, se não sofreu. Uhum. Se teve, ele não absorveu. E o bullying, quando se lembra muito de jovens, né? Família, escola. Gente, o bullying está em qualquer lugar. O bullying, na minha casa, acontece familiar. E acontece muitas vezes. Para vocês terem uma ideia. Quando ele me disse, eu não sofri bullying com os meus colegas, nunca. Ele já tem 18 anos e tem uma jornada de 14 anos de diagnóstico. Uhum. Foi, assim, fantástico para mim, mas me remeteu, assim, a uma tristeza paralela. Legal. Com os colegas, não. Mas com a família, sim. Então, quando se fala em bullying, pensa só nos colegas, só nos amigos. E não é. Está enraizado. O bullying realmente é muito complicado e ele precisa ser combatido assim, o tempo todo o tempo. Como você falou, às vezes já está presente no dia a dia, na família. E às vezes acabam crescendo com isso, não vendo que isso realmente é um tipo de bullying, é um problema que tu se sente mal. E acaba não estabelecendo limites. Isso aqui me faz mal. Ou se estabelece, é só uma brincadeira, o que tem? Principalmente dentro das famílias, isso está muito enraizado. Você sabe, para falar para os jovens como eles conseguem distinguir se é realmente um bullying ou se não é só uma brincadeira, digamos assim, entre familiares mesmo, dentro de casa? Tudo que te faz mal, não te deixa confortável, não pode ser legal. Uhum. É um bullying. Tudo é o bullying. Se a pessoa não se sente bem. Daí, também, às vezes, tem professores, assim, mestres que acabam fazendo bullying. Tem muito. E por isso que eu falo, meu filho não sentiu isso. Uhum. Né? Se ele teve, ele não absorveu. Mas eu já vi. Não, mas ele só tem um probleminha. Não, gente, o problema quem tem sou eu, que tem que correr atrás do prejuízo, ele é feliz da vida dele assim. Então, eu estou sempre armada. Uhum. Para qualquer momento, eu vou defender, eu tenho uma resposta. E como ele é muito bem resolvido com essa questão dele, do autismo, ele sabe que ele é autista, ele sabe que tem essa condição, então, para ele está tudo certo. Então, quando a gente se resolve
Não necessariamente. Estou falando do autismo como exemplo particular. Sim. Mas eu pego os nossos adolescentes de onde eu trabalho, por exemplo. Quando a gente está resolvido, quando a pessoa está resolvida, o bullying fica mais fácil de ser combatido. Porque eu não vou levar a sério, parei aqui, tu não vai continuar, eu me respeito, sabe? Você acha que é tipo, a insegurança própria, assim, a autossuficiência acaba gerando ou aprofundando cada vez mais o bullying? Com certeza. Certeza. Nem todos têm essa rede de apoio, de dizer, olha, não gostei, não estou legal, preciso de ajuda, sabe? Então, é o que acaba dificultando, né? Então, mas quanto mais trabalhar essa questão da autonomia, da autoconfiança, mais fácil é. A pessoa se torna mais segura de si. Mais segura. Daí consegue começar a estabelecer limites. Exato. Isso aqui já começa a me fazer mal. Isso. Será que não é bom eu me afastar dessas pessoas? Às vezes, vamos supor, a família acha que aquele teu grupo de amigos é um bom grupo. Mas aquele grupo começa a fazer piadinha que tu não gosta. Exato. Começa a te jogar para baixo. Começa a te deixar cada vez pior. Você tem algum conselho, principalmente por ser mãe, para como falar para os filhos ou, assim, sobrinhos, caso a pessoa não tenha filhos, a como lidar ou como saber identificar se está ou não sofrendo bullying? O bullying, ele existe. Não Sim. vai deixar de existir, independente da conversa que nós tenhamos ou não com as pessoas. Mas aquilo que eu falo, a partir do momento que te faz mal, que ele já te cria uma barreira, eu não consigo sair disso, aquilo dali já é um bullying. E quanto mais conversar sobre isso com naturalidade, melhor. Porque eles dizem, né, antigamente não tinha isso, eu era chamado disso, chamado daquilo. Não, já existia, só não tinha o nome. Mas já existia. Eu não era feliz com o apelido, eu não gostava das brincadeiras, mas eu só não sabia que era um bullying. E isso acontece muito. E a gente trabalha esse tempo todo, trabalha com os jovens, com as crianças, com a família. Olha, está acontecendo isso daqui, não pode, não é legal, vamos dar uma parada, vamos dar uma olhada com carinho. Porque é um tipo de assunto que ele não... É um leque, né? Sim. E como você falou, tipo, antigamente eles falavam que isso não existia. Daí vai lá e pergunta para essa pessoa. Tem alguma coisa que te marcou? Daí lembra. Os meus amigos, eles me chamavam de tal coisa. E daí, desde aquela época, já vem trazendo uma insegurança. Vamos supor, a pessoa tem uma orelha um pouco mais aberta. E, tipo, antigamente faziam piada sobre isso. E hoje em dia a pessoa tenta cobrir de toda forma. Mas não, naquela época não existia o bullying. Acabam levando isso e falando isso para os filhos. Que tem? É só uma brincadeira. E não incentivam a denunciar ou a fazer alguma coisa a respeito. Aí eles dizem, nossa, hoje em dia aquela geração mimimi, que tudo reclama. Não, gente, muito pelo contrário. Quanto mais falar, melhor é. Porque é como a gente retorna a dizer, nós não tínhamos o nome, mas isso já existia. Assim como também transtornos mentais. Exato. Como, por exemplo, autismo. Antigamente não tinha um nome. As Exatamente. pessoas acabavam falando, hoje em dia qualquer pessoa tem. Antigamente não existia isso. Mas não, já existia, só não tinha um nome. E por ser isso, acaba um pai falando, isso é mentira. Daí, fazendo bullying com o próprio filho. Sim. E fazendo com que esse filho faça bullying com outras pessoas. Por falar que é frescura, esse tipo de coisa. Exatamente. Por isso essa minha preocupação o tempo todo de criar essa autonomia até para as pessoas e para o meu filho também em particular. Porque a partir do momento que tu sofre um bullying que não é legal, tu não vai querer reproduzir. E como ele disse que nunca sofreu, fico feliz. Ele sabe que não é legal, não vou tocar para frente. Nunca sofreu, eu falo em termos, né, gente? Porque se aconteceu, ele não absorveu. Nunca percebeu, assim. Ele não absorveu. E isso, pra mim, é... Nossa, quando ele falou aquele nunca tão redondo, assim, com tanto gosto, aquilo ali, pra mim... Legal, o trabalho tá dando certo. E os outros que ele sofreu, ele não percebeu. Porque os bullying familiares existem. Quem era para ser a rede de apoio acaba sendo... Sim. Que cria o distanciamento. Acontece, sim, de... é preguiça. Não, é um outro tipo de assunto. Não é nada, sabe? E aí depois... é frescura. É frescura. É bem nessa forma mesmo que acontece. Sim, e acaba fazendo isso com que, como eu falei antes, criasse uma insegurança na pessoa.
Daí, às vezes, consegue adquirir outros transtornos, como, por exemplo, transtorno de imagem, ansiedade, às vezes, dependendo do grau, uma depressão. Daí começa, por que tem depressão? Não aconteceu nada? Ninguém morreu? Ninguém fez nada? Acaba acontecendo bem isso. E eles acabam não procurando ajuda justamente por conta disso. Pra ti, o bullying, ele realmente deixa consequências mentais, emocionais nas pessoas? Gravíssimos. Se não tratados, se não reconhecidos, ao ponto de eu conseguir fazer alguma coisa a tempo, nossa, vira uma bola de neve e tu não dá mais conta. É uma coisinha aqui se transforma uma coisa gigante lá na frente. E, às vezes, não dá tempo. O índice de suicídio por quem sofre bullying está gigante. Às vezes, não dá tempo. Eu percebi, tinha alguma coisinha, nunca fez nada. Não, eu achei que era besteira, achei que era bobice, frescura. E aí não tem mais o que fazer, não tem como voltar. E aí faz o quê? Daí depois começam a se culpar, os pais ou os amigos. Eu deveria ter percebido. Mas ele nunca falou nada. Mas, nunca deu uma oportunidade para que ele pudesse se expressar. Claro, dessa forma. Daí acabam, às vezes, cometendo... Sempre tem aquele lá que fala... um dia eu já sofri. Por que eu não vou fazer alguém sofrer? E acaba piorando cada vez mais e se tornando um ciclo vicioso. Sim, já passei por isso. Não, passa. Passou para ti, às vezes para mim não vai passar. As formas com que lidamos com os problemas são diferentes. Não existe regra para o sofrimento, não existe regra para o enfrentamento, não tem. Cada um age de um jeito. Sim, eles acham que a minha dor vai ser igual à sua, como vai ser igual a de outra pessoa, e acabam desvalorizando. E nem todos têm acesso à possibilidade de ter uma terapia, de ter uma conversa. Nem todos, né? A gente sabe disso. A gente está sempre aberto em casa para conversar e tal. Tenta ser mais aberto possível com os adolescentes com quem a gente trabalha, mas nem sempre consigo alcançar. E esses adolescentes que vocês trabalham, eles reconhecem que estão sofrendo bullying ou muitas vezes eles não reconhecem? Alguns não reconhecem. E como é que vocês tratam diante disso? Aí nós conversamos. É muito importante essa pergunta que tu fez, é muito legal. Porque às vezes eles estão ali no convívio, nós trabalhamos em grupos de adolescentes no CRAS, em oficinas. Né? Temos oficinas de música, oficinas de dança, de artesanato. E quando tu vê, eles estão ali discutindo, conversando, e tu percebe, não, isso aqui não é legal. Não é legal. Vamos conversar depois. Tal. Nada na frente deles, claro, né? Nada que a gente conversa. Mas depois a gente leva assim, tem uma equipe legal, bacana no CRAS, que tem, né, de apoio, né? São assistentes sociais, tem a psicóloga. E a gente consegue conversar, trazer para a sala, ir conversando. E daí tu vai puxando. Não, mas tem uma coisa lá em casa, aconteceu assim. Então tá reproduzindo no colega, então. O que tá acontecendo? Então, a gente tem que estar sempre com o olho muito aberto, sempre muito ligado, né? Sim. As coisas que acontecem. Às vezes pensa, meu pai fez essa piadinha comigo. É só uma piadinha aqui que tem. Por que eu não posso fazer com outra pessoa? Alguns não percebem, mas aqueles que percebem, que se incomodam, eles nos chamam. Nós temos a orientadora que fica o tempo todo com eles ali, junto com os oficineiros, tá, olhando. Aconteceu aqui, uma coisa ali, a gente chama, conversa sabe? E a gente está o tempo todo trabalhando isso. Trabalhamos com temas e o bullying está em todos. Sim, sim. Em todos os temas. E se foi identificado, assim, lá, foi um bullying familiar, vocês conversam com a família ou só conversam com a criança? Sim, nós conversamos ali de imediato com a criança, com o adolescente, depois a gente chama a família, conversa, explica. Se for uma coisa que vai além da nossa ossada, nós já passamos para os outros, né? Ou é conselho tutelar, ou vai para o CREAS, aí nós vamos fazer os encaminhamentos. Sim. O CRAS é a porta de entrada para ter acesso ao serviço da assistência social. Então, começa ali. E se a gente vê que não consegue ali alcançar, não temos pernas para alcançar, vai além, aí vamos acionando os outros órgãos, né? Vamos fazendo assim. Ali que vocês veem qual é o problema e designam para onde que é? Exato. Tem coisas básicas ali, o CRAS podem resolver, que é o acesso a um benefício eventual, né? Como, de repente, uma cesta básica ali, emergencial que está precisando, um acesso ao CAD único, um auxílio maternidade, funeral. Ali a gente consegue. Mas quando vê que passa, um direito está violado o direito de alguém, aí a gente faz encaminhamento. Ou aciona o conselho tutelar, ou passa para o CREAS, que trabalha já com os direitos violados. E assim a gente vai. Às vezes, uma coisinha de nada, a gente já... Sim. Quando vê, tá a rede inteira de apoio trabalhando em cima. Sim, é bem complexo isso mesmo. Por isso, a questão de estar sempre ligado.
E dá de identificar, tipo, visualmente, que a pessoa tá sofrendo bullying? É muito difícil tu fazer o recorte de uma cena, de uma pessoa que às vezes chega assim meio desanimada e dizer, ei, é bullying. É muito difícil. Então, aí a gente começa ali a questão do olhar diferenciado. Né? Às vezes eu não tô legal porque eu não tô legal. Tirei uma nota ruim na prova, não tô legal, brigou com o namorado, discutiu alguma coisa, os adolescentes. Beleza. Então, não posso fazer um recorte específico e dizer, isso aqui não tá bem. A gente sabe que não tá bem e vai conversar. Aí a gente conversa. Daí, depois disso, vocês conseguem identificar e Identificar conversar. ou não, realmente não foi. É um outro assunto, não, é um bullying. E não é aqui, tá lá fora. Se tá lá fora, onde? Na escola? Então, vamos entrar em contato com a escola. O CRAS faz essa ponte também. Ah, vocês conectam com a escola? Claro, vamos conversar. Como é que tá lá? Foi o SEACA Liga. A gente trabalha muito com as crianças, com a família. Todas as famílias do SEACA passam por nós no CRAS, né? Então, o SEACA ligou, não tá legal, não tá bom. Aí a gente vai lá também faz essa conexão com a família. Sabe? E se for dentro do próprio SEACA? O Tipo SEACA bullying? o SEACA tem um manejo assim, muito legal, né? Também tem a psicóloga delas lá. E tem um manejo muito especial de trabalhar com eles. E ver que foge também deles, aí entra a rede de apoio. Aí entra o CRAS, o CREAS, o CAPS, entra na gestão inteira. E aí, então, tipo, tem sempre uma psicóloga conversando com Sim. essas crianças? Tem. Ah, que bom, porque mexe muito com a cabeça Mexe. delas. Mexe muito com a cabeça delas. E, além disso, dificulta as habilidades delas, às vezes, de um convívio. Num grupo... Social. Sim, num convívio na escola, acaba se retraindo cada vez mais. Ah, não vou fazer amigos, vai que eles fazem a mesma coisa que já fizeram comigo. Sim, a insegurança, né? Uhum. A insegurança, não quero que aconteça novamente, não vou nem entrar no assunto. É exatamente isso. Aham. Hoje, por exemplo, depois dessa resposta do meu filho nunca sofrer bullying, eu comecei a olhar assim, realmente, ele não tem amigos, não é porque ele não querem fazer amizade com ele. Ele, na condição dele, de autista, prefere estar sozinho. Mas realmente ele nunca foi isolado. A gente começa a olhar, dar uma olhadinha para outros pontos. É verdade, não, ele não quis. Mas porque ele está muito bem resolvido. A rede de apoio dele funciona bem. Sabe? Então, assim, a família... Tem o bullying familiar, mas tem o lado familiar maravilhoso, Sim. que é a nossa rede de apoio, que sempre deu tudo que ele precisava nessa questão, né, de autonomia, de confiança. Então, Por isso que importa realmente ter uma família que tenha uma estrutura Sim. e consiga identificar sim, e auxiliar mentalmente a criança. Ou, vou fazer alguma coisa. Toma cuidado com isso, se fizerem determinada coisa que você não gosta. Tem que sempre tomando cuidado, e desde cedo. Com quantos anos ali começou a falar a respeito disso com ele? quando ele entrou na escola, Com quantos perto anos? dos 6 anos. Ali já daí começou a conversar com ele a respeito? Isso. Ele sempre soube que ele tem autismo, a gente sempre trabalhou ludicamente, ele faz tratamento com os mesmos profissionais, né? Desde que iniciou, né? O mesmo terapeuta, o mesmo neuro, então não quebramos esse ciclo dele. Então, ele começou a entender que ele tinha alguma coisa. E foi começado a conversar sobre o autismo, o que é, o que acontece, a forma que ele age. E ele também percebeu que, de certa forma, ele não era como o irmão, né? Que a gente, querendo ou não, acaba comparando. Ele começou a ver que não era. E foi tão natural que a gente nem percebe como é que isso aconteceu. E o autismo é tratado com tanta naturalidade dentro da minha casa, a gente nem sabe em que ponto que ele se ligou, mas foi desde muito pequeno. E quando ele foi para a escola, olha, não é legal. Se acontecer alguma coisa, tem que contar para a mãe. Conta para um, conta para outro. Mas a gente nunca passou por isso. Isso também é bem importante, tipo, agir com naturalidade. Tipo, na escola, obviamente tem suas limitações, mas agir de acordo com normal. Tipo, é um amigo meu, é um filho meu, é uma pessoa normal. Só que ela tem umas limitações diferentes das minhas, mas mesmo assim, não é pra, tipo, julgar essa diferenciação entre vocês dois. E acabam que muitas pessoas, por verem que a pessoa é diferente de si, acabam fazendo o próprio bullying, acabam piorando a situação. Exatamente, é onde eu retorno para a nossa situação, para o bullying familiar. Tanto na minha casa, quanto com os jovens que eu trabalho. Porque tu chama os pais, olha, ele não tá legal. Não, é bobice. Besteira. Conheço. Não é nada, é frescura. Não é, sabe que não é. Então, é muito difícil, né? Porque
tu trata ali, conversa ali com as crianças ali, com os adolescentes, assim, eles chegam em casa, eles não têm essa continuidade do serviço, essa continuidade do apoio, é muito difícil. Muito. Ainda mais hoje em dia que, tipo assim, às vezes pode não ser presencialmente, tipo, numa escola, mas às vezes uma mensagem no celular, um comentário que viu numa foto, alguma coisa assim, e a pessoa acaba não percebendo, tá no celular, não é tão importante isso. Exato. E lá ocorre também bastante isso, tipo, bullying cibernético. Nunca notei, assim. Né? A gente tem pouco acesso com eles dentro disso. Nosso contato, quando estamos ali, é presencial, né? O tempo todo junto, todo o tempo conversando, discutindo os assuntos que são pertinentes. Se tu vai falar de sexualidade, a gente fala de sexualidade, mas o bullying vem junto. Não é por aqui, não é assim, não é assado. Se tu vai falar de outro tipo de assunto, também o bullying vai junto. Porque a gente pensa sempre nisso. E na questão mesmo do cibernético, a gente nunca chegou muito a esse ponto. Mas você acha que tem, muito, né, hoje em dia? Tem. Te dou até um exemplo da minha casa, novamente. Eu lembro que eu vi nos status do meu outro filho mais velho, eu vi uns status de uma frase lá de, opa, não tá legal. O que foi isso? Mesma hora. Fulano, o que está acontecendo? Não sei o que foi. Eu acabei de ler uma coisa, pelo amor de Deus, meu pai, estou reproduzindo a frase de um livro. Pelo amor de Deus, deixa de ser louca. Porque a gente está o tempo todo tão ligada, tão assustada, sempre muito armada para rebater essas coisas que quando acontece, opa, o que aconteceu? Sim. Não é nada, estou só reproduzindo a frase de um livro. Vai procurar o livro que tu vai entender. Eu digo, é verdade, tá certo, tá, tchau. Então, assim, acontece muito. Eles pedem ajuda, né? Eles pedem ajuda, não conseguem pedir ajuda de uma forma presencial, eles tentam pela internet. Sim, eles tentam alguém vai ver. Atingir de alguma forma, qualquer forma. Alguém vai ver, alguém vai entender, alguém vai me procurar. E às vezes acontece que não, né? Às vezes ninguém entende, passa batido e quando vê já tá tarde demais. Bem isso. Eu tenho uma amiga minha que, inclusive, esses tempos ela sofreu bullying cibernético. Começaram a atacar ela simplesmente por nada. Ela estava na escola, tranquilo, e alguns dias se passaram e mandaram uma mensagem anônima, não dava de saber quem era, não seguia ninguém, começou a seguir ela só para começar a xingar. Dela começou a se sentir mal, começou a chorar, começou a ver assim, será que essa roupa, uniforme normal, tá me deixando da forma que a pessoa tá falando? Será que eu tô me mostrando demais? Ou coisa do tipo, a pessoa começa a se sentir mal. Mas ainda assim, ela não quis fazer nada. Porque ela pegou e falou, daqui a pouco passa, é só uma vez. Daí a gente falava, vai na polícia, isso é crime, isso faz mal, isso tá te fazendo mal, vai fazer mal pra pessoa também, se ela quis te fazer mal. Então, tem que recorrer realmente às autoridades. As pessoas acabam achando que, é qualquer coisinha, daqui a pouquinho passa. Só foi um comentário e é um comentário isolado, nunca mais vai acontecer também. E às vezes não passa. Não passa. Não passa. Fica tempos e tempos, daí volta. É um comentário, daí parou. Daí, depois de um tempinho, comentar de novo. Mas só foi uma vez, começa a perdoar aquilo e começa a achar aquilo normal. E quando vê, tá reproduzindo. Bem isso. Começa a sofrer tanto que é normal, vou reproduzir. Vou fazer com outro. Por isso que o tempo todo tem que ter esse cuidado, né? E a gente tá numa era que cada vez que tu coloca a tua opinião, se não for igual a do cara, da pessoa, começa. Né? Aí vem os bombardeios na internet, né? Não, mas é só minha opinião, não me interessa, não é assim, não é assim. E quando tu vê aquilo vira uma bola de neve. E às vezes nas próprias mídias acabam retratando isso. Às vezes em filmes ou séries eles acabam mostrando isso como se não fosse nada. Tipo, é só um comentáriozinho. A pessoa se sentiu mal, tá chorando. Mas o que tem? Só foi uma coisinha de nada. E acabam vendo aquilo e achando que aquilo é realmente verdade. Que a pessoa não vai se afetar tanto, que passa rápido. E acabam reproduzindo. Às vezes no ciclo social, começa do nada. Um comentáriozinho, depois fala pro outro, vocês dois naquele comentáriozinho, e começam a atacar uma pessoa, digamos o elo mais fraco, assim, Sim. que acaba sendo dependente de uma pessoa daquele grupo ou do próprio grupo. E acaba piorando cada vez mais o bullying entre si, nas escolas e também nas casas, que isso, obviamente, acontece. Acontece. É nítido, né? É claro
está cada vez maior. E essa é a nossa preocupação. A gente precisa barrar. Vai acabar? Não vai acabar. Mas o que a gente puder fazer, para dar uma barrada aqui, uma parada ali, a gente vai fazer, a gente tem que fazer. Eu começo a achar que é tão normal aquela onda de brincadeiras que não são legais, aquelas coisas que não me deixam bem, que eu começo a reproduzir para o outro também, e aquilo vai indo. Se ele me xinga hoje, bom, é normal. Não, tá tranquilo. Eu vou xingar também. E aí o outro vai, e assim vai, quando vê, tu não dá mais conta. Isso não é legal. Eu sempre repito, o bullying não é brincadeira, não pode ser feito. E eu não posso deixar acontecer. Se eu vejo, eu preciso interferir. Não é legal. E às vezes acaba entrando nas fobias. Tipo, a homofobia começa entrando no racismo. Sim. Começa a abranger cada vez mais, porque vai aumentando muito e vai se tornando proporções extremamente grandes. Como tu falou, uma bola de neve. Cada vez aumentando mais e piorando. E deixando aquela pessoa cada vez mais e mais mal. E tá em tudo. Ele é incrível. Tu vai falar de sexualidade com eles, tem o bullying. É religião? Tem. Até em futebol, como a gente brincou ali no início, futebol também tem. Né? O futebol é representado por um tipo de animal, tu já começa a falar, o seu xinga o cara do animal que você quer. E, enfim, não dá, gente, não dá. As pessoas estão numa forma assim que estão perdendo o respeito e às vezes as pessoas não estão fortes o suficientes para entender isso, que eu preciso barrar. O meu limite vai até aqui, daqui, dali começa o outro. Eu preciso respeitar. Não quero entender, não vou entender, mas eu sou obrigada a respeitar, sim. Não é? Então é bem complicado. Não pode parar de falar desse assunto. Vai falar de bullying de novo? Bullying de novo, Fernanda. Fernanda, hoje, amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, volto, vou falar de novo. Vou falar o tempo todo. Porque tá presente em tudo. Desde, assim, às vezes criancinhas pequenas, uma mais velha começa a bater naquela, digamos assim, na escola. Uma tá no pré-5 ou pré-3, dependendo da escola. E a outra tá no primeiro ano. Daí começa. Daí dá um soco. Ou dá um empurrão. Começa ali. Daí a pessoa já vai crescendo com aquilo. Mas o que tem? Eu já cresci assim. Acaba se acostumando a se sentir mal. A gente lá em casa é assim. Todo mundo brinca, todo mundo xinga. É normal, não é? Foi criado um ambiente que era tratado dessa forma. É claro que eu vou entender como normal. Mas não é. Se eu te machuco, se eu te ofendo, isso não pode ser normal. Não pode ser tratado como normal, não é. Acabam crescendo num ambiente tóxico que faça-os mal. Daí, quando cresce, acha que aquilo é normal. Às vezes, aceita isso em empresas. Aceitam se submeter em situações desumanas. Sim. Acabam se submetendo a qualquer condição. Para ter aquele ciclo social ou para ter aquelas determinadas pessoas que estejam ao meu redor, que sejam, às vezes, economicamente com maior poder aquisitivo, mas acabam se submetendo àquilo, aquele bullying, aquela sensação de mal-estar só por estar ali, por querer estar naquele ciclo social. Exatamente. Para eu não me sentir diferente, para eu não me sentir isolada, eu vou me submeter a coisas que eu não gostaria, mas eu vou fazer. Então, quando eu vejo que ele fala para mim, eu nunca sofri bullying, eu entendo, legal. Ele não quer se enquadrar ao dito padrão para ter as condições dos amigos naquela situação. Não. Sim. Eu estou bem aqui da minha forma, do meu jeito. Gosto de quem gostar. E tá tudo certo. E isso, para mim, foi assim o ápice, né? Eu amei. E convidei, vamos com a mãe, vamos conversar. Tu pode dizer o que tu sente. Não, eu nunca sofri bullying. Opa. E você já sofreu algum tipo de bullying? Imagina. Gostei? Não. Não tem como gostar. Gostei, não gostei. Reproduzi? Provavelmente. Acaba... Até entender que não era legal. Até entrar na luta, né? Às vezes é por um tom... Eu nunca fui uma criança magra. Então, nossa, chorava. Até que eu fui... porque chamava de criança, né? Mais gorda. E, baleia, aquela coisa. Chorava. Aí, eu sempre fui muito brava. Parei de chorar. Comecei a brigar. Aí, eu batia. Aí, começou aquela coisa. Até eu entender que não. E não foi por falta de conversa também. Minha mãe sempre conversou muito comigo. Sempre tive isso. Mas isso mexe tanto com a cabeça da gente que quando tu vê, tu tá na pilha junto.
Daí, às vezes, tem dois lados. Tem o lado de eu vou tratar as pessoas bem para que elas não sofram, mas também tem o outro lado. Eu vou tratar as pessoas assim como eu fui tratada. E acabam piorando. Daí, tem gente que pensa assim, ah, meu filho, ele nunca sofreu bullying. Pelo menos que eu saiba, né? Exato. Ah, então ele provavelmente vai fazer com alguém. Não pensa que a pessoa pode ser uma pessoa boa que não quer o mal das outras pessoas, mas pensa, ah, se ele não tá sofrendo, ele vai fazer com que outras pessoas sofram. Já que ele não sabe qual é aquela dor, ou, ah, meu filho já sofreu aquela dor, então eu sei que ele não vai fazer com os outros. Mas acaba fazendo. Acaba fazendo. Acaba piorando a situação de outras pessoas. Exato. Daí, além disso, como eu falei antes, famílias tóxicas. As pessoas acabam não percebendo, ou se percebem, percebem muito tarde. Tipo, vamos supor, eu saí daquele ambiente, eu mudei de casa, eu saí, fui para uma faculdade, fui para outro lugar e não tô mais com aquelas pessoas. Daí começa a pensar, eles eram tóxicos comigo, Sim. mas eu nunca percebi. Ou arranja amigos, ou um cônjuge, ou um namorado, namorada, que é daquela mesma forma, acaba fazendo bullying, acaba deixando aquela pessoa pior. Mas já que ela sempre cresceu naquele convívio, acaba... é normal, é bom. Tu só consegue enxergar depois que se afasta. Uhum. Tá tão próximo, tá tão inerente ali que tu olha e diz... Não, tá normal. É assim. Aí quando tu te afasta, tu vê, olha isso. Olha onde é que eu tava. Sim. O que eu tava passando, não precisava. É bem dessa forma. Uhum. Lá na minha escola tem também gente que tem família tóxica, acaba identificando, mas como ainda são de menores, acabam naquele convívio, porque não tem meio Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Em termos, né? Uhum. Sim, e acaba, às vezes, os pais são muito narcisistas. E por serem isso, acabam diminuindo o filho para que possa se exaltar. Ou seja, fazendo bullying com o próprio filho. Tem muito. Tem muito. São os pais que querem decidir o que os filhos vão ser, o que eles têm que fazer, por onde tem que ir, por onde tem que caminhar. Precisa mostrar o caminho, se ele vai seguir ou não. Uhum. É outra história. E os filhos precisam do apoio. Né? Tu não vai apoiar o que é errado, mas tu não vai condenar. Sabe? Então, é realmente essa questão do narcisista, né? Sim. Não, não, é aqui, vai fazer o que eu quero, é no meu caminho. Meu filho, assim, ele não quer aquilo dali. Ele não é feliz fazendo aquilo dali. E acaba... São menores, aí eu não posso fazer nada. Pode dar uma conversada com alguém. Procura um professor, procura um amigo e vai buscando ajuda. E é isso que a gente faz ali, sabe? É buscar a família. Tem que tratar junto. Tem que estar todo mundo legal, todo mundo unido, porque senão não vai rolar. Não vai. Tem que funcionar desse jeito. Daí eles acabam adquirindo ansiedade por... Tem que ser naquele caminho. Mas eu não consegui fazer. Eu não consegui chegar naquele nível que meus pais ou meus responsáveis querem pra mim. Eu vou ser um fracasso. E começa a se cobrar. E começa a piorar. E começa a ansiedade e ser tão forte que começa a dar depressão também. E aí começa a se amargurar. Eu poderia ter feito isso. Se eu tivesse estudado 1 minuto a mais, eu conseguiria ter passado naquele vestibular. Eu consegui... Né? Uma cobrança muito forte. E acabam se sentindo muito mal. Tanto que, às vezes, as pessoas acabam não conseguindo fazer determinada coisa e começam a colocar todas as suas frustrações nos seus filhos. Designar o caminho ali. Tem que ser isso e pronto. Exatamente. Nada de pensar. Não pensa. Faz isso. E o filho acaba se cobrando tanto, porque fui tão cobrado que eu me autocobrar é normal também. E aí vem o sofrimento, né? Aquela carga gigante. E aí, quando tu consegue entender o que fazer com aquilo ali, legal. Mas tem hora que não dá para entender, o que eu faço? E aí, tu explode, não tem mais volta. Enquanto tu vê, já estragou boa parte da vida de uma pessoa que tinha tudo assim pela frente. Às vezes tinha tudo para ser uma pessoa, pelo próprio caráter que ela já tinha, uma pessoa de bem mesmo, mas tenta, para suprir essa necessidade, acaba recorrendo caminhos mais fáceis ou caminhos considerados mais fáceis para aquela pessoa. Acaba indo muitas vezes para o mundo... isso aqui eu vou ganhar dinheiro, eu vou conseguir pagar aquilo que eu vou conseguir ser melhor. E acaba recorrendo a qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de amizade que consiga dar retorno financeiro. Qualquer coisa. Eu tenho que chegar no topo para mim não decepcionar.
E acabam se cobrando cada vez mais. E entrando em caminhos que não são bons. Exatamente. E esse é o trabalho do CRAS, exatamente, é a prevenção. Justamente ali que a gente entra ali. Vamos... antes que o direito seja violado, vamos tentar prevenir por aqui. Sim. Olha, não é legal, eu quero entrar no mercado de trabalho, legal, vamos fazer o encaminhamento certo, então, vamos por aqui, justamente para isso. E para ti, quais tipo, são os ambientes, assim, onde a gente pode prevenir mais o bullying? Tipo, em escola a gente consegue prevenir mais, ou em casa, ou algum trabalho que consigam fazer, ou não tem prevenção? A prevenção é a conversa. E isso ela pode ser feita em qualquer lugar, tem que ser feita em qualquer lugar. Sim. E não pode ser um tema a ser trabalhado numa escola, dentro de um planejamento, uma vez a cada bimestre, trimestre. Não. Às vezes uma vez por ano e pronto. Então, a prevenção ela vai acontecer diariamente, o tempo todo, em todo lugar. É a conversa em todo o tempo. A conscientização. Quando eu coloquei meu filho no colégio, ele estudava no colégio particular, e ele começou a sofrer muito para ele não queria ir, ele era pequeno, não queria ir, percebia que não está legal. Aconteceu alguma coisa, foi para as terapias e a gente entendeu que estava acontecendo alguma coisa naquele colégio. Então, eu vou tirar. Aí veio o preconceito, vou colocar no colégio do Estado. Mas será que é bom? Mas sou professora, eu sei que é bom. Para que eu vou, né? Vamos botar. E aí ele foi. Ele foi muito bem acolhido. Extremamente acolhido. Desde as séries iniciais até agora no final. Sabe? Pelos colegas, pelos professores, pelos profissionais. A rede de estudo dele sempre foi muito boa. Só que eu fiz esse trabalho na escola. Até hoje ele está no 3º ano do ensino médio e até hoje ele tem dentro da mochila dele um caderno onde eu coloco tudo. Como ele gosta de agir, o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele é. Vai chover, ele fica nervoso, fica agitado, me chama, telefone. Tudo. Por quê? Porque eu preciso conscientizar a escola de como é que é o meu filho, para que eles não achem que é uma preguiça, que é uma frescura, que é uma outra coisa. Então, a conversa ela tem que existir. A conversa é a base de tudo. De tudo na vida. Sim. Principalmente do bullying. Eles já sabem, por aqui... Felipe, hoje o tempo está assim... Felipe, não, deixa ele mais quieto, porque hoje ele está assim, ele está nervoso, chama a mãe. Sabe? Mas por quê? Porque é a base da conversa. Eu só troco o caderno. As orientações são as mesmas. E os gostos, né? Sim. Começa gostando de uma coisa, hoje já gosta de outra, aí eu vou trocando. Mas eles têm que saber como é que funcionam. Antes que eles aconteça, né, o bullying até que de forma inesperada, sem querer, mas então já vamos evitar, vamos conversar sobre. Por isso que eu digo que conversa, né? Então, assim, a prevenção é na conversa. E isso em qualquer lugar. Na escola, em casa, nas instituições, qualquer lugar. Tem que ter a conversa. Eles precisam se conscientizar o que é e o que isso pode acabar acarretando. Sim. Como você falou antes, tinha meio que um preconceito quanto às escolas públicas. E as pessoas, às vezes, acabam deixando a criança num ambiente desconfortável justamente por não querer trocar de escola ou colocar em uma pública. Exato. Aquela é melhor. Vou deixar lá. Eu sei que ele está sofrendo. Olha o bullying ele que eu fiz com meu filho. Mas a escola é particular. A escola é boa. Não, Sim. olha o bullying que eu fiz com ele, sabe? Uhum. Até que tu entende, não, se não tá bem pra ele, não vai estar bem pra mim também. E acorda. Se ele não tá feliz, como é que tu vai ficar feliz? Não, tem que ficar aqui porque é uma escola particular que eu pago, que eu gasto. Que é conceituada. Tá, mas ele não se identificou. Pronto, tira daqui. Coloca em outro lugar. Deu certo? Deu. Fica aí. Isso. Às vezes nem mudando de sala, assim, naquela mesma escola, adianta, porque às vezes está naquele mesmo ciclo. Tá no ambiente. A pessoa continua estando lá, aquela pessoa que faz o bullying continua estando lá, então não adianta. Às vezes realmente tem que trocar de escola mesmo, normalmente tem que trocar mesmo. Pensar um pouco no filho, ou pensar na pessoa que está sofrendo Exato. um pouco. Não pensar só em mim, só na minha pessoa, só no que eu quero, mas pensar... Será que aquilo tá fazendo bem para aquela outra pessoa? Ou será que não? Será que essa minha atitude ajuda ou piora a situação daquela pessoa? Claro. É sempre se colocar no lugar do outro. Uhum. Tem que se colocar no lugar do outro. Porque eu volto e digo, olha, vai ficar aqui porque aqui que é um colégio legal, um colégio bom. Mas não tá dando certo, não tá rendendo, não tá feliz. Vamos trocar. Não. Não, essa escola é boa. Não, ele vai se acostumar. Fernanda, acorda. Ele não tá bem. Vamos trocar? Tá. Vamos trocar. Aí eu tenho que cair.
Entendi, verdade. Se eu não quero ficar num lugar que faz mal para mim, por que eu tenho que obrigar as outras pessoas a ficarem? Bem isso. Se eu não me enquadro, eu não gosto, se eu pego as minhas coisas e saio, tchau, por que eu tenho que obrigar? Não, mas tu vai ficar. Eu tô indo, mas tu fica. Uhum. Não, gente, isso não existe. Acaba não mudando a situação. Tipo, vamos supor... Não deveria existir, pelo menos. Tipo, eu estou num ambiente... Você trabalha, né? Você e uma colega de serviço estão sofrendo com uma mesma pessoa. Daí pega, não faz nada a respeito. Só vou sair dali e pronto. A pessoa que é outra pessoa, né? Ela que se vire. Isso. E acaba não pensando, e se eu conversasse com aquela pessoa que tá me fazendo mal? Se nós duas nos uníssemos e fôssemos lá, será que não adiantaria alguma coisa? Sim. Acaba só saindo dali e pronto. Eu não me coloco no lugar do outro. Eu não tô pensando em mim. Eu não tô bem, tchau pra ti. Não. Isso. Eu não tô bem, tu também não tá legal. Vamos dar um jeito? Vamos conversar? Aí volta a conversa. Conversa na base de tudo. Uhum. A conversa, ela precisa ser a base de tudo. De prevenção, de... Já aconteceu? Então vamos conversar para não acontecer de novo? Então, a conversa ela é essencial em qualquer momento. Uhum. Em qualquer lugar. Desde pequeno, até no momento que já for grande. Exato. Adulto. Agora, encaminhando para o final, gostaria de agradecer a Fernanda por estar aqui em mais um episódio e também agradecer as parcerias que somos financiados pelo Fundo de Influência dos Adolescentes, o CMDCA, de Capivari de Baixo, e também pela Diamante Geração de Energia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei super feliz com o convite para conversar sobre esse assunto tão importante. E, assim, um por todos e todos contra o bullying. É verdade. Obrigada. No.